Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Prezados ouvintes, aqui estamos eu, Eurípides Mendonça e Nara Carlone para o nosso Sementeira Cristã desta semana. Prece do amanhecer. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar o mundo com olhos cheios de amor. Ser manso, paciente, compreensivo e prudente. Ver teus filhos além das aparências, como tu mesmo os vê. E não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarde minha língua de toda maldade, e que só de bênção se encha o meu coração, que todos quantos se achegarem a mim sintam tua beleza. Reveste-me de tua beleza, e que no decurso desse dia eu te revele a todos. Esperamos que todos os lares e corações que sintonizam com o Sementeira Cristã se sintam fortalecidos pelas vibrações amorosas endereçadas através deste programa. Que assim seja. Sementeira Cristã apresenta Livro Aberto. Respostas que esclarecem nossas dúvidas. Na seção Livro Aberto, vamos destacar a questão 1013 de O Livro dos Espíritos. Pergunta: o que se deve entender por purgatório? Resposta: dores físicas e morais. É o tempo da expiação. É quase sempre na terra que fazeis o vosso purgatório e que Deus vos faz expiar as vossas faltas. Aquilo que o homem chama purgatório é também uma figura pela qual se deve entender não algum lugar determinado, mas o estado dos espíritos imperfeitos que estão em expiação, até a purificação completa que deve elevá-los ao plano dos espíritos felizes. Operando-se a purificação nas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corpórea. Prezados ouvintes, desejamos hoje refletir sobre este profundo ensinamento de Jesus. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Esta frase está contida em O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6º, e este é o mais curto capítulo de todo o Evangelho segundo o Espiritismo. Assim diz Jesus: vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achais aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está em Mateus capítulo 11. A quem é dirigido o convite de Jesus? Evidentemente a toda a humanidade, mas especialmente àqueles que se encontram aflitos, em sofrimento. O seu apelo vibra no mundo através dos séculos,
Continuamos desesperados e oprimidos, mas o convite está aí. É que Jesus espera naturalmente que as almas tristes e inquietas o procurem para a aquisição do que ele quer ensinar. Mas nem todos querem abandonar o objeto de seus desejos e aspirações, porque os sofredores sinceros haverão de ouvi-lo no silêncio do coração e sentirão o bálsamo confortador da presença de Jesus em suas vidas. E aí perguntamos: conseguimos ir? Nós espíritas escutamos o apelo de Jesus e sentimos abençoadas consolações. O doutrinador repete esses conselhos para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que o sofredor, o aflito, lhe procure o regaço amoroso. Contudo, se é fácil ouvir e repetir: vinde a mim, como é difícil ir até ele. Ao ouvirmos a palavra do Mestre, sentimos um bálsamo interior. Entretanto, as ilusões imediatistas do mundo são muito fortes. Sentimos o convite divino e prometemos renovação. Todavia, quantas vezes nos entregamos ao desânimo, porque a tarefa com Jesus exige de nós coragem e determinação. Muitas vezes o chamamento do alto ameniza nossa alma desiludida, mas quase sempre achamos impraticáveis as tarefas de desapego, de doação, que estão ligadas aos nossos interesses pessoais. Jesus sempre nos estende os braços amoráveis e compassivos. Com os seus ensinos, a vida se enriquece de valores e seguiremos com segurança a senda da evolução a que estamos destinados. E sem os seus ensinos, andaremos na escuridão da nossa própria ignorância. Em que consiste o jugo leve a que Jesus se refere e de que forma ele traz o consolo aos homens? Jugo é domínio. E Jesus afirma que o seu domínio é leve. Ele quer dizer aqui que com a observância da lei ensinada por ele, se bem cumprida, propicia alívio dos sofrimentos, através da fé no futuro e na confiança na justiça de Deus. Jesus é o grande médico das almas. Quando conhecemos em profundidade, apresenta a terapia recuperadora, ao mesmo tempo libertadora. Com seus ensinamentos, conseguimos evitar novos comprometimentos equivocados. Quando conhecemos a causa que desencadeia nossas aflições, entendemos que estas aflições são consequências angustiantes de ações infelizes praticadas por nós mesmos. O que é a dor, a aflição? Dor é padecimento, angústia, tormento. Poderíamos dizer que é uma sensação de agonia, isto é, um processo nervoso que, recebendo um estímulo moral ou físico, logicamente num órgão receptor, traz-nos a impressão física. A sensação expressa sempre uma comoção moral, uma emoção. Será então que Jesus faz apologia ao sofrimento, já que ele diz: bem-aventurados os aflitos? Não, o sofrimento, a dor, não é uma punição. Ao contrário, é um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida. É um fenômeno que ocorre pelas alterações naturais da estrutura dos órgãos. Esta alteração faz-se acompanhar pelas sensações desagradáveis de angústia, desequilíbrio e dor conforme a área afetada. Desse modo, é inevitável a ocorrência do sofrimento na Terra, já que o desequilíbrio é ainda um fator inerente da criatura humana. Quando se processa todo um esforço para eliminar o sofrimento, sem remoção das causas, o enfermo consegue a liberação daquele para transitar
inevitavelmente em direção a outra problemática, onde não conquista a saúde real ou a cura real. Isso porque, em todo o processo de aflição e sofrimento, o espírito é sempre o responsável, consciente ou não. E, naturalmente, só quando ele se resolve pela harmonia interior, opera-se nele a conquista da paz. Em alguns casos, o sofrimento em si mesmo ainda é a melhor terapia para o progresso humano. Enquanto sofre, o homem menos se compromete, reflexiona mais e, em consequência, conquista o equilíbrio. O sofrimento, portanto, pode e deve ser considerado uma doença da alma que se prende às sensações e escolhe as direções e ações que produzem desequilíbrio. Então, por extensão, pode-se dizer que o sofrimento não é imposto por Deus, e sim resultado das ações de cada criatura. As reações de ira, violência, rebeldia ao sofrimento mais o ampliam, pois desencadeiam novas desarmonias em áreas antes não afetadas. A resignação dinâmica, isto é, a aceitação do problema com uma atitude corajosa de o enfrentar e remover-lhe a causa, representa avançado passo para a sua solução. Reconhecer-se assim na condição de espírito imortal em processo evolutivo através das experiências reencarnatórias representa para o homem alta aquisição de valores para compreender, considerar e vencer o sofrimento, que faz parte do modus operandi de todos os seres. Pode-se dizer, portanto, que a presença do sofrimento resulta do distanciamento do amor, que lhe é o grande e eficaz antídoto. Na condição de enfermidade, o sofrimento, para ser curado, encontra diversos meios eficazes. Uns atenuam, outros são inócuos e raros são de eficiência incontestável. A cura real, porém, só será alcançada se a terapia atingir e eliminar as causas. No homem, a cessação do sofrimento será alcançada através da aquisição de uma consciência responsável. Propõe então Jesus, como recurso libertador, a conquista da luz interna, superando toda a ignorância que ainda carregamos em nosso íntimo. Essa claridade que ele nos propõe, capaz de anular todos os prejuízos e evitar novos sofrimentos, é o cultivo do amor, sustentado pela oração. Esta oração que converte em canal de irrigação de energia que procede de Deus e vitaliza a criatura humana. Com este recurso incomparável, a oração, sentimos a absorção de forças espirituais que vêm das regiões superiores, penetrando em nossa intimidade, produzindo o milagre da harmonia e da claridade interior. Além disso, a compreensão da realidade espiritual nos dá uma nova visão da vida e das coisas. Vejamos esta história. Uma senhora penetra o centro espírita e diz: "Boa tarde, meu nome é Glória, gostaria de fazer um pedido." "Pois não," responde o atendente, "desejo que vocês façam um trabalho para eu encontrar um anel desaparecido. É muito valioso, cravejado de brilhantes, e há o valor estimativo, pertencia à minha mãe." O senhor ficou imaginando. Incríveis motivos trazem as pessoas ao centro espírita. Pensou em explicar que o espiritismo se ocupa com coisas sérias e seus princípios relacionam-se a assuntos de interesse do espírito. No entanto, conteve-se, percebendo a aflição da mulher, prestes a cair em lágrimas. "Bem, senhora," disse o orientador, buscando inspiração, "talvez seja possível fazer algo em seu benefício, mas isto pode demorar algum tempo.
Precisamos da sua colaboração. Sim, estou pronta. O que devo fazer? Em princípio, venha a nossas reuniões semanais. Ao chegar, ore com fervor, peça o amparo de Deus, depois preste atenção aos expositores. Assim criará um campo mental propício que poderá ajudá-la. O senhor acha que dará certo? Não sei, mas tenho visto soluções de problemas bem mais difíceis. Está bem, vou tentar. Animada pela perspectiva de encontrar a preciosa joia, a senhora tornou-se assídua frequentadora do centro, seguindo fielmente a orientação recebida. Orava, conservava-se atenta e esperava. De vez em quando o orientador lhe perguntava: como é? Encontrou o anel? Ainda não, mas estou confiante. Muito bem, persevere. E assim, periodicamente, o orientador perguntava: achou? E ela respondia: negativo, mas continuo procurando. Passaram-se semanas e meses, até que um dia a rotina se quebrou. Achou? Com o dedo levantado para cima, sorridente, Glória respondeu: sim, positivo. Ótimo, ótimo. Onde estava? Aqui no centro, disse a dona Glória. Aqui? Perguntou o orientador. Sim, mas não é o anel. Aquele já não importa. Encontrei uma joia muitas vezes ou 1000 vezes mais preciosa. É o Espiritismo. Ninguém como Jesus espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Bem, o paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. Mas todos nós experienciamos o sofrimento. E por isso Jesus, que era o mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos os que estivessem cansados e oprimidos. Não amaldiçoou-os triste, convocou-os à consolação. Podemos exemplificar: Maria soluçou no Calvário, Pedro lastimou-se depois da negação, Paulo mergulhou-se em pranto às portas de Damasco. Os primeiros cristãos oravam nos circos do martírio, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Choraram, mas seguiram o caminho do Senhor. Sofreram e anunciaram a boa nova. Padeceram e morreram, mas leais na confiança suprema se mantiveram. O cansaço experimentado por amor a Jesus converte-se em fortaleza, assim como a dor sincera e construtiva será sempre filtro de redenção e vida. Jesus afirma que seu fardo seria leve. Seu fardo se fazia leve porque estruturado em claridade, sem qualquer contingente de tormento, provocando alívio imediato. Em Jesus estavam os recursos valiosos para a saúde espiritual, consequentemente de natureza moral, emocional, física. Jesus era todo luz, não havendo nele qualquer espaço, sombra ou lado escuro. Encarnado na terra, não fugiu ao confronto com as imposições dominantes entre os homens do seu tempo, mas manteve-se imperturbável, mas não insensível aos seus desmandos, irreflexões, loucuras ou infantilidades. E por isso procurava abolir os agentes das aflições que levavam aqueles povos à mentira, ao crime, ao ódio. O ser humano é a soma das suas aspirações e necessidades, mas também resultado de como aplica os recursos que o podem escravizar ou libertar. Sempre esse lado escuro da criatura humana é efeito compreensível da ignorância ou da cumplicidade com o erro,
que surge como derivado dos instintos primários que ainda predominam em nosso comportamento. Para diluir esse lado escuro, temos que entender a nossa parcela de responsabilidades e compromissos que favorecem o progresso. Se permanecemos na escuridão, não encontramos rumos certos. E essa escuridão se torna um pesado fardo, um conflito na nossa consciência. O amor, a verdade, representam uma claridade que rompe com a ignorância e ilumina a nossa caminhada. Então, como conseguir a libertação dos nossos sofrimentos? Mediante o amor. Com amor, o ser descobre o sentido existencial do ser humano, adquirindo o sentimento de humanidade, compreendendo a existência do seu próximo, seu semelhante. De forma prática, é a reforma íntima, modificando nossas atitudes e pensamentos, vivenciando as diretrizes do Evangelho. O que não fizermos nesta vida, Deus nos propicia nova encarnação, como oportunidade que sempre nos será dada, até que resolvamos, por nosso esforço e vontade, buscar a sintonia com Deus e com suas leis. Esta compreensão o estimula à coragem e à abnegação, às causas nobres e aos objetivos fascinantes da fraternidade. Também com a oração, a criatura identifica-se com ondas psíquicas e impregna-se de energias saturadoras de paz, bem como enriquecedoras de alegria de viver e de crescer rumo à plenitude. O orgulho, filho dileto do egoísmo que se atribui um valor que ainda não possui, cede lugar à humildade que ajuda o ser humano a visualizar a grandeza da vida e a pequenez em que ainda se encontra e se debate. Toda a terapêutica proposta por Jesus é libertadora, total e sem recuo. Jesus não se detém à borda do problema, mas identifica-o, despertando a criatura para que não reincida no erro, no comprometimento moral com a consciência, a fim de que não lhe aconteça algo pior. Quando não tomamos consciência dos nossos erros, surgem-nos a amargura sem consolo, a expiação sem alternativa, o impositivo do resgate compulsório. Esse homem singular, Jesus, sempre foi decisivo com todos nós, mas respeitando o livre-arbítrio, o direito de escolha, definindo os rumos da felicidade que não se restringe ao mundo terreno, mas prossegue até o reino dos céus como ele mesmo informava. Sóbrio e firme, sem dureza ou crueldade, sempre compassivo, mas não conivente. Jesus demonstrou, pelo exemplo, como viver em equilíbrio e morrer em serenidade. Se houve alguém que mantivesse tanta serenidade na alegria da pregação da Boa Nova, sem a exaltação que obscurece a beleza do conteúdo da mensagem, ou o receio de que ela demorasse a se implantar no coração da humanidade, esse foi Jesus. Feliz aquele que opta por experimentar o bem-estar no momento em que respira, e infeliz aquele que, conhecendo o caminho, adia a oportunidade. Sob outro aspecto, Jesus nunca se apresentou como solucionador de problemas. Ao contrário, convidou todos a fazerem a sua parte e a se responsabilizarem pelos próprios deveres. A austeridade unida à misericórdia de Jesus não oferecia promessas mentirosas nem concessões inúteis. Seu objetivo era despertar para a verdade, passo indispensável para a revolução interna que deverá ocorrer no íntimo de cada criatura. Por isso ele diz: meu fardo é leve.
Veio instruir e consolar através do modelo de dedicação, abrindo sulcos novos no solo dos corações, para neles sementar as palavras seguras e medicamentosas para a preservação da saúde e da vida. Ante os desafios mais vigorosos e situações mais inclementes, Ele nos convoca a não desistir, permanecendo com a consciência reta. Eis sua proposta conforme ele próprio a viveu, sendo o caminho único, aliás, para chegar-se a Deus. Não teve outra alternativa senão afirmar: vinde a mim todos que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, para entendermos o fardo leve citado por Jesus, é fundamental abandonar as fontes da ilusão, buscando a plenitude de nossas potencialidades espirituais. Encontrar o equilíbrio em Deus é tomar consciência de que estamos tendo oportunidade de refazer caminhos e conquistar novos conhecimentos na vivência. Deus não castiga nem pune. Ele nos concede oportunidades quantas forem necessárias. A dor e o sofrimento em geral são estágios mais primitivos do processo de desenvolvimento. Através das situações afligentes, somos impulsionados a procurar patamares mais elevados, outros planos. O interessante é descobrir nas situações de dificuldade e dor a bondade divina, de modo que os sentimentos nobres se tornem hábitos naturais, promovendo assim a harmonia da vida interior. E todo o conteúdo deste roteiro está contido no Evangelho. O código de ética e de moral capaz de nos atender no contato ao semelhante e na avaliação de nossa própria intimidade. As orientações de Jesus, sintetizadas na lei do amor, formam a ciência da vida. O Evangelho é um manual de boas maneiras, um consultório de psicanálise e um roteiro de vida seguro. Depois de ler atentamente cada fragmento desta obra e aplicá-lo na nossa vida com seriedade, constataremos que ele é o principal remédio capaz de amenizar todos os nossos sofrimentos e dores. Por tudo isso, a resignação, a aceitação e poderíamos dizer mesmo a fé diante do sofrimento, das adversidades, da dificuldade, é dever de todos nós. E como grande consolo e esperança ao nosso coração, a grande promessa do Cristo: meu jugo é leve e suave é meu fardo. Segundo André Luiz, a cura espiritual assim se dará. Comece orando. A prece é luz na sombra em que a doença se instala. Semeie alegria. A esperança é medicamento no coração. Fuja da impaciência. Toda irritação é desastre magnético de consequências imprevisíveis. Guarde confiança. A dúvida deita raios de morte. Não critique. A censura é choque nos agentes da afinidade. Conserve brandura. A palavra agressiva prende o trabalho na estaca zero. Ajude espontaneamente para o bem. Simpatia é cooperação. Não cultive desafetos. Aversão é calamidade vibratória. Interprete o doente qual se fosse você mesmo. Toda cura espiritual lança raízes com a força do amor. Vamos ao nosso momento musical. Vamos ouvir na voz de Mariana Nunes e Luiz Henrique, composição de Miria Collin, inspirado no poema de Teresa d'Ávila, a música Nada Te Perturbe.
te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta. Sementeira em Foco. Destacamos o Clube do Livro Espírita do Idefran. Torne-se sócio. Você poderá usufruir de descontos na livraria do Idefran e também utilizar-se da biblioteca que oferece cerca de 6.000 títulos sobre doutrina espírita. E vejam que são várias opções mensais: história, romance, mensagens, livros infantis, livros de estudo. Tudo para você adquirir por um preço muitíssimo barato. Ligue 16 3721 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br. Torne-se associado. Clube do Livro Espírita Idefran. CHB Idefran Telemensagens. Utilize deste recurso e ouça mensagens de reconforto, paz e fé. Disque 16 3713 0299. 24 horas no ar. Em tempo, destacamos o Porcoá Paraguaia, a Casa Espírita Sebastiana Barbosa Ferreira, ou Casa Sebastiana, na Vila Santos Dumont, pede para convidar a todos para a sua promoção Porcoá Paraguaia. O evento acontecerá no dia 11 de dezembro, um domingo, das 12 às 16 horas, no Espaço Moscardini, que fica na Avenida Elisa Verzola, Gozuém, 3154. De entrada
será servido mix de amendoim e patê de frango com torradas. No almoço, arroz, feijão, porco à paraguaia, filé de frango grelhado, mandioca, salada tropical, espaguete ao molho sugo e vinagrete. Uma mesa custa R$450 com 8 lugares e o ingresso individual sai por R$60. A bebida e sobremesa serão à parte. Adquira já o seu ingresso pelos telefones 16 98172 6866 com Alisson ou 991560132 com Agostinho. Prezados ouvintes, queremos convidar todos para assistirem no próximo domingo, neste programa, a entrevista com a professora Ana Luísa Papacídero Martins. Histórias transformando vidas. A história sempre nos atrai, seus personagens, suas experiências. Uma história traz muitos ensinos. Histórias transformando vidas. Vamos ouvir do livro Histórias da Vida, de Antônio Baduí Filho, Na Hora do Exame. Quem interpreta é Thales de Andrade. O jovem estudante prestaria exames na manhã seguinte. Contudo, naquele dia elaborou longo programa de diversões. Almoçou na casa de amigos, foi ao cinema na sessão vespertina e, ao cair da tarde, dirigiu-se ao clube, gastando o restante do sol entre a natação e esportes diversos. À noite, após o jantar, entrecortado por assovios e cantarolas, o jovem encaminhou-se a uma festa de aniversário em companhia de vários colegas. Usou generosamente de salgados e bebidas. Contou e ouviu casos inúmeros e, por fim, dançou até altas horas da madrugada. Quando retornou à casa, resolveu preparar-se para o exame. Tomou livros e apontamentos. Fez uma pesquisa e assustou-se com pouco tempo disponível para absorver todas as lições. Lançou-se afoitamente ao trabalho. E, embora passasse o restante da noite acordado, não conseguiu estudar devidamente. No momento da prova, o rapaz, desesperado, teve violenta crise nervosa, chamando em gritos que era o mais infeliz de todos os seres. Não descuremos o trabalho em nossas vidas. O Espiritismo faculta-nos entender que cada um traz ao mundo tarefas intransferíveis. Entretanto, quase sempre, o homem negligente repete atitudes do estudante desprevenido. Atravessa a existência entre diversões e prazeres, esquecido das responsabilidades. Quando, porém, se avizinha a hora do exame da consciência, pelas transformações da morte, procura o tempo perdido e, porque não o encontra, passa a afligir-se e lamentar-se, exigindo para si a felicidade que não deu aos outros. Sementeira Responde. Esta sessão é dedicada a questionamentos de ouvintes. Participe! radioidefran@idefran.com.br. Em Sementeira Responde, vamos atender nosso ouvinte Paulo Sérgio, que perguntou à equipe do Idefran: o que fazer para combater em nós a melancolia? Quem atende ao nosso ouvinte é Sônia Lúcia Rodrigues. A vaga tristeza que se apodera do coração, quase que de maneira imperceptível, levando a pessoa a considerar amarga a existência, chama-se melancolia. Se não combatida no íntimo, pode desencadear estados de angústia profunda e depressão. Esse abatimento se revela muitas vezes através de pequenos contratempos do cotidiano, coisas simples e corriqueiras que assumem cores mais escuras que a realidade. Ouvir uma reprimenda, tirar notas baixas na escola, desentender-se com um familiar. Qualquer motivo acaba desencadeando um estado de melancolia, que, diga-se de passagem, precisamos combater. Uma das maneiras de enfrentar a melancolia é identificar
o agente causador e, o mais rápido possível, atacar a raiz do problema, solucionando-o. Isso nos faz lembrar a história de um professor muito estimado pela sua espontaneidade e alegria que emanava desse professor. Todos o procuravam quando passava por dificuldades. Quando ele via alguém com um semblante tristonho caminho da sua sala, ele pegava um papel e uma caneta e perguntava: qual é o problema? À medida que a pessoa ia falando, ele ia anotando todas as queixas. Notas baixas, briga com o melhor amigo, derrota no esporte, um resfriado. Em grande parte, as situações eram coisas simples e de fácil solução, se buscada com seriedade. Normalmente, as pessoas que iam conversar com ele, ao olhar as muletas que ficavam escoradas na sua escrivaninha e que denunciavam a paralisia do jovem professor, sentiam-se envergonhadas por entristecer-se por tão pouco. A melancolia pode ser estimulada por uma mágoa, um pneu furado, uma dificuldade amorosa, um dia vazio, um bolso vazio, um estômago vazio, um coração vazio. Mentalmente, pode-se puxar um papel e escrever exatamente o que provoca esse estado de infelicidade e trabalhar para eliminá-lo. Algumas coisas são imodificáveis, outras não. Identificá-las é que diferencia o homem sereno do homem melancólico. Aos primeiros sinais de melancolia, pode-se utilizar antídotos. Sair da rotina e fazer algo diferente, que desejava há muito tempo, mas que nunca tiveram oportunidade de fazer. Dedicar-se a dar alegria a alguém, sem exigir absolutamente nada em troca. Adquirir novos conhecimentos, leituras, amizades, buscar na memória momentos da vida em que se sentiu uma extrema felicidade. A melancolia está diretamente ligada ao estado de espírito de solidão e de ócio. Então, a solução é não ser solitário e nem ser ocioso. Todos temos algo a desempenhar, seja junto à família ou à coletividade. A felicidade, presente e a futura, depende do cumprimento dessa tarefa, com alegria e amor sempre. Encerrando o Sementeira Cristã de hoje, vamos conhecer o soneto de Aura Celeste, psicografia de Valdo Vieira. Amor sempre. Se a invernia das lágrimas te cresta, a flor do sonho em pedra, vento e lama, aquece o coração ao sol em festa, recompõe o caminho, espera e ama. Ante o gládio da injúria manifesta, se o veneno da mágoa te reclama, a luz de todo anelo ainda te resta, o pábulo da fé por viva chama. Bênçãos de caridade em paz cultua, outras almas em luta a dor assombra. Socorre-as passo a passo, rua em rua, descobrirás por fim, de clima em clima, a vida por estrela envolta em sombra, que o trabalho do amor ergue e sublima. Agradecemos a todos pela audiência
e ouçam o Sementeira Cristã todos os domingos, às 9 horas, pela Rádio Idefran e canal YouTube. Idefran apresentou Sementeira Cristã. Idefran, o amor está no ar.